vamos falar a respeito de um tema delicado, né? Um tema forte, que é a respeito de despedida, né? Nesses tempos de Covid. Oi, Janine. Oi, Janine. Fabíola. Nesses tempos de Covid, né? Uma das coisas que a gente tem percebido, tem sentido mais de perto, é o medo da morte. E para algumas pessoas, isso, mesmo que não seja com a gente em si, né, mesmo que não seja pessoalmente conosco, mas algumas pessoas já têm tido essa experiência, não só pelo Covid, mas parece que isso está chegando mais próximo, né? Familiares, amigos de familiares, e por conta desse nosso isolamento, né, por esse distanciamento que nós estamos tendo, pelos cuidados com as pessoas, muitas vezes não é permitido com que a gente faça um velório, né, uma coisa que a gente está mais acostumado a fazer para despedir das pessoas. Então, uma das propostas de hoje, da gente fazer essa live, é justamente trazer alguns pontos, inclusive, com certeza, né, mais sistêmicos desse conhecimento que o Bert trouxe. O Bert falou algumas coisas a respeito disso e com isso a gente tem uns recursos e aí nós vamos falar a respeito disso, mas também da experiência pessoal, né, da minha experiência enquanto profissional da saúde, para poder falar a respeito desse tema delicado que é esse se despedir, né? As pessoas que estiverem chegando e quem quiser podem fazer perguntas a respeito desse tema, ou perguntas que quiserem fazer. É uma satisfação tê-los aqui e vamos lá. Eu, eu quero começar falando, primeiramente, que dentro desse tema de despedida, já tem mais de uma semana, falar a respeito do luto também, mas já tem mais de uma semana que eu tô com a minha avó, que tem 92 anos, vovó Dina, que ela está internada com Covid, 92 anos. E aí uma das coisas que, por ela ter Alzheimer já há mais de 10 anos e estar numa situação muito difícil, uma das coisas que a família decidiu foi uma maneira de acompanhar, acompanhá-la por esse processo, sabe? Esse processo. Isso é um acompanhar a pessoa até a morte. E isso também é um tipo de despedida, isso é uma coisa mais light, né? Porque, vamos dizer assim, é uma morte anunciada. Eu não estou querendo já enterrar minha avó, né? Mas ela está em estado grave. E a gente não sabe o que será. Então, calhou da gente ter esse tema, de algumas pessoas pedirem para a gente falar a respeito desse tema e ser uma coisa pessoal minha. Uma coisa pessoal que eu tenho praticado, né? E conversado mais com meu pai e com meus irmãos a respeito. E da impossibilidade, inclusive, da gente ir até lá, se despedir da minha avó presencialmente. Mas existem algumas maneiras de ser feito isso e, e acho que é válido a gente conversar a respeito, né? E, e depois dessa despedida vem o luto. E aí eu vou falar a respeito do luto, da ação do luto, porque nós vemos que a morte, esse acontecimento da morte, faz parte da vida, né? A morte, ela pertence à vida, porque cada vez que uma pessoa nasce, a gente já nasce no caminho da morte, já nasce nessa direção. Um dia chegará lá. Esse é um destino certo para todos os seres humanos aqui na Terra, né? Esse é um
caminho certo. Então, e isso não é uma coisa muito fácil de acontecer para muitas pessoas. É uma coisa natural, faz parte da vida, mas é uma coisa assim que não é gostosa, porque isso envolve uma coisa muito fundamental, que é a convivência com aqueles que nós amamos. Que é a gente perceber essa pessoa em carne e osso e o quanto que a gente contribui na vida da pessoa e o quanto que a pessoa contribui na nossa vida, né? Essa coisa da convivência que às vezes se torna uma coisa tão corriqueira e normal e do dia a dia, mas quando a gente para e diante desse momento de isolamento social, isso nos fez parar e olhar e perceber, e o que está acontecendo com muitas pessoas é tocar num ponto que às vezes existe uma fragilidade pela sua história, que é esse olhar para a morte. O que esse momento está causando nas pessoas? Um olhar para a morte. Porque gerou dentro de tantas pessoas o medo de morrer, né? A gente ouve uma discussão a respeito, são só 1%, é só poucos por cento, tantos mil, coisa e tal, não vai lotar os hospitais. Mas 1% pode ser alguém da família de uma pessoa próxima da gente. Eu não quero estar entre esses 1%, entende? Então isso faz com que a gente olhe para a morte, se relacione com isso, sinta medo. E todos esses sentimentos são sentimentos legítimos. Eu vou aumentar um pouquinho o som. Vê se melhora. Vê se melhora. São sentimentos legítimos, né? Sentimentos que são verdadeiros a gente sentir. E com as notícias, então, isso ganha um peso a mais, né? E isso, todo dia, toda hora, isso gera nas pessoas uma vibração, uma reverberação que a pessoa pode perceber no corpo como uma tensão, pode perceber no corpo como uma ansiedade, né? Que uma das coisas da ansiedade é se projetar num futuro onde algo difícil possa acontecer e se colocar lá. Então, são coisas que eu acho importante de falar porque são legítimas das pessoas sentirem. E é um momento mundial onde está nos forçando a olhar para isso também. Existe todo um movimento de retorno para a essência, para aquilo que é o essencial, né? Para voltar para dentro de si, para a gente ver o que realmente precisa. Mas todo movimento essencial se trata de movimento de vida ou morte. Então esse olhar para a nossa morte, esse conhecer a nossa relação com a morte, já é um primeiro passo para favorecer a relação com a morte daqueles que nós amamos, com a morte do nosso próximo, com morte, ou até gerar uma empatia, né? Gerar uma conexão com as pessoas que estão passando por isso e não estão podendo se despedir através de um ritual, que são os velórios, que é o enterro, né? A gente vê ao longo do tempo, para quem gosta de estudar isso, que os rituais têm uma função na sociedade, têm uma função na família, têm uma função pessoal e têm uma função sistêmica. Os rituais têm essa função. Muitos dos rituais têm essa função de reconectar, de religiosa, deles se religarem, de religar a algo. Porque da morte ninguém sabe o que acontece do outro lado, né? Ninguém que eu saiba, assim, a não ser Jesus, que eu ouvi falar de Jesus, que voltou dos mortos, né? Mas outra pessoa a gente não ouve falar, a gente não sabe o que tem do outro lado. Então, os rituais têm uma função familiar para contribuir com essa despedida.
E com isso, o Bert falou, inclusive, de que é importante para os filhos, para as crianças, passarem por isso também, para elas perceberem que existe isso dentro da vida e junto dos pais e perceberem a dor dos pais. Isso é uma palavra assim que ficou soando em mim hoje. É uma coisa legítima. É uma dor legítima. É uma tristeza que a gente sabe que é uma tristeza de um sentimento primário. A pessoa, quando sente a dor do luto, quando sente a dor dessa saudade, dessa perda de alguém que ela ama, né? A perda que eu digo no sentido da pessoa morrer. É um sentimento primário porque é uma tristeza centrada. É aquela tristeza onde a pessoa chora de olhos abertos e as lágrimas escorrem. E nesse momento passam tantas coisas na cabeça das pessoas, e uma das coisas que eu vejo que pode contribuir para uma despedida mais saudável é trazer à memória essa dor pelos movimentos de amor que tivemos, né? Por isso que eu tenho falado para as pessoas nesse tempo de Covid, para as pessoas criarem, aproveitarem os momentos de dificuldade também para criarem memórias afetivas, memórias de coisas boas, porque quando isso passar, quando um não estiver vivo, essas coisas tão boas ficam na memória, vêm na memória. E cada vez que a gente revive isso na nossa mente, o nosso cérebro não consegue distinguir se isso é real ou é imaginação. Gera em nós toda uma reação química. A nossa mente se coloca presente nesse ambiente, nesse lugar dessa memória. Então, por isso que também, quando se tratam de mortes traumáticas, muitas vezes a pessoa se projeta lá, vez em outra, e repassa aquela morte, principalmente se ela está presente naquele momento. E é uma coisa muito forte dentro das pessoas isso. Ao ponto do que eu já vi, por exemplo, de pessoas que tiveram uma morte traumática, e uma morte traumática, né, esse sentido do trauma, é na verdade uma separação. A separação é o que a gente entende como trauma. Tudo aquilo que separa é o que a gente entende como trauma. Né? E eu até gosto de explicar isso porque é o que a gente entende como uma coisa ruim, como uma coisa difícil, como uma coisa, às vezes, de uma visão religiosa, uma coisa diabólica. Diabo vem da palavra diabolos, que é aquele que separa. E é o que nós entendemos como coisas ruins, sempre é algo relacionado a um trauma, a uma separação. E as separações mais difíceis são a morte. A morte. Porque muitas vezes a pessoa não sabe que existe a possibilidade de se reconciliar, por exemplo, quando ela não estava se dando bem, estava sem se falar e a pessoa morreu. Existe como fazer isso. E eu posso falar um pouco a respeito disso. Então, existem mortes traumáticas onde a nossa alma, que está presente em todo tempo, todo lugar, ela se reparte. Parte nossa, diante de um trauma tão grande, fica naquele lugar. Fica naquele lugar. E pela nossa ligação de amor, ou de raiva, ou de tristeza, vez em outra a gente vai revisitar aquele momento. E é por isso que às vezes a gente encontra pessoas que estão com dificuldade de se desenvolver, de seguir em frente na vida, porque ela sente, mesmo que inconscientemente, ela sente que uma parte dela ficou lá. Uma parte dela fica naquele lugar. E aí ela não consegue ir para frente, porque toda vez que ela precisa seguir em frente, há algo dentro do seu coração a chama. Ó, a chama. É
como se fosse uma luz que chama essa pessoa de volta para aquela dor. Eu vi uma vez, eu constelei uma vez uma pessoa que o tema dela é que ela não conseguia se desenvolver, que ela se sentia sem ação. Essa era a queixa falada dela. Sentia sem ação, sentia presa. E quando eu fui constelar e olhar o que era isso, isso foi um atendimento individual, a primeira imagem que surgiu ali no campo foi de alguém morto. E isso me chamou atenção. E aí quando eu me conectei com aquilo, eu senti uma dor no peito e uma tristeza tão grande, que a gente, quem conhece constelação familiar, sabe, né? Que a gente sente as sensações e não sabe muitas vezes de onde vem. E me veio uma imagem de alguém com uma morte trágica. E eu perguntei para ela, alguém na sua família morreu com uma morte trágica? E ela disse sim, meu pai morreu num acidente de carro. E aí nós precisamos revisitar, porque a constelação familiar muitas vezes é isso, é olhar na alma para aquilo que é, o que aconteceu na história dessa pessoa, às vezes gerações para trás, na história dessa pessoa, com que algo se separou, algo foi traumático. E a gente reconhece aquilo que é, e com as ordens do amor a gente vê se é possível unir o que estava separado. E naquela sensação, naquela constelação, a sensação que me vinha é que o pai ainda, não sei de que forma que isso acontece, mas ainda estava preso nas ferragens. E a filha inconscientemente sentia as mesmas sensações perante a vida, de estar presa, de não ter ação. E aí nós precisamos olhar para ele, trazer ele daquilo lá e fazer ele descansar e ela se despedir. E isso foi uma coisa muito bonita, poder se despedir do pai. Então, são maneiras que, às vezes, né, por um acidente, não foi possível, mas, às vezes, dentro de uma constelação, como a gente revive ou encontra a imagem a qual nós estamos presos, a gente pode olhar, perceber essa identificação, perceber esse vínculo de amor e se despedir. É uma coisa muito forte. E isso dentro de uma constelação. Então, eu percebo que, isso eu já percebi, é uma coisa minha, eu não ouvi do Bert, que existem mortes tão traumáticas que quando a pessoa vai morrer, ela pensa no filho, ai meu filho, ai minha mulher. E ela fica conectada naquilo. E aquela pessoa inconscientemente se conecta naquela morte. E passam a sentir sensações parecidas, que é o que a gente chama de sentimentos adotados. Passa a ter um sentimento adotado. E eu já vi isso mais de uma vez na constelação. É possível acontecer. E aí o que acontece? É preciso olhar para essa dor. Olhar para essa pessoa. Olhar nos olhos dessa pessoa. E enfrentar uma dor desse tamanho é preciso de coragem, é preciso de força, e é preciso saber onde encontrar essa força dentro de si. Porque um dos processos do luto, né, um dos passos do luto, é a negação. E muita gente fica nessa negação. Desculpa. Fica na negação. E aí, dentro da negação, ela não consegue ver. Porque ela não quer ver. E não é assim porque ela não quer ver porque ela é fraca. É porque dói, realmente dói dentro de algumas pessoas. E às vezes é preciso, e é para isso que existem os profissionais de ajuda. É para isso que existem os profissionais de ajuda. Para que a gente, muitas vezes, possa pegar na mão dessa pessoa e olhar junto para aquela dor. Olhar junto. E falar, olha, tudo bem. Por exemplo, uma filha ou um filho que olha para a mãe ou para o pai que se foi. Pai, mãe,
antes das pessoas se conscientizar e dizer muitas vezes para si mesmo o que ela sente, sabe? Eu sinto sua falta, eu sinto falta do seu carinho, eu sinto a dor. E olhar para essa pessoa, para esse pai ou mãe ou quem for que morreu e dizer: agora, mais uma vez, eu coloco você no meu coração. E colocar essa pessoa no coração e dizer: dentro de mim você vive. Isso é possível de ser feito diversas vezes, até essa dor passar, amenizar. Agora eu vejo você, te coloco no meu coração. Vê se voltou. Olá, olá. Deixa eu ver aqui no Face, eu vou ter que voltar. Pronto. Então, a conexão aqui morreu. Nós vamos continuar. Vê se melhora agora. Vê se melhorou a conexão, Bruno. Obrigado, viu, Bruno? Voltou, né? Então, isso da gente se reconectar ou dar um lugar. Vê se voltou. Ô, Nancy, me fala aí. Tá melhor? Tá melhor? Beleza. Então, esse dar um lugar no coração para essa pessoa que se foi é uma maneira da gente perceber a existência dessa pessoa já dentro de nós. Já dentro de nós, sabe? É uma maneira de perceber isso. E é isso também que o Bert chamou de comunidade de vida. Que se fala pouco disso na constelação, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Chama comunidade de vida. Porque através da nossa vida, os mortos continuam atuando. Vai ficar salva no IGTV sim, Dani. Entende? Então, através dos nossos feitos, honrando a quem se foi, eles continuam vivos. E é uma maneira da gente fazer algo e se reconectar, não necessariamente pela dor, mas pelo amor. Pelo amor. Então há uma transformação de coragem que a pessoa precisa ter durante o luto. Eu vou falar um pouco mais a respeito do luto, mas de coragem para a pessoa olhar para aquela dor, integrar dentro de si aquela dor, reconhecer aquela dor e perceber que atrás da dor tem a pessoa que ela ama. Tem a pessoa que ela ama. E aí quando ela desfaz essa nuvem de dor, e isso é forte mesmo, ela consegue até enxergar os olhos e ver, isso assim a gente vê muito em constelação, que as pessoas que morrem, as pessoas que morreram, eles sempre, sempre esperam que quem está vivo seja feliz. Então nós que estamos vivos, sabendo disso, ganhamos mais uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade, que é a responsabilidade de ser feliz. De fazer valer a força de quem foi. Para quem chegou depois, eu falei da minha avó, né? É isso aí, Bruno. Eu falei da minha avó, que minha avó está internada, e eu tenho me lembrado bastante dela, que eu não vou poder ir até lá me despedir. Está com Covid, eu não vou poder ir até lá. Mas eu tenho me lembrado de tantos momentos e tantas coisas boas que eu pude viver com ela. E tive a honra de receber. E levo comigo como riquezas de amor que eu recebi e transmito esse amor para os meus filhos, para minha esposa, entende? Então, esse se despedir, ele pode ser feito a qualquer momento, mas precisa de coragem.
E algumas vezes, para se ter coragem, né, precisa sim de um ajudante, precisa às vezes de um bom amigo, não necessariamente, né, só um profissional. Um bom amigo para acompanhar junto. Porque existem algumas vezes pessoas que, quando perdem um ente querido, e elas não podem sentir a dor e se entregar, não podem no sentido assim de não ter condições pessoais de se entregar à dor do luto, elas ficam com aquela dor muito tempo, às vezes muitos anos. Muitos anos. E ela não segue em frente na vida, não continua. Entende? Não continua. E se a pessoa quer ficar assim, né, é um dos outros passos do luto, né? Se a pessoa quer ficar deprimida, tudo bem, a gente não pode salvar ninguém. Mas às vezes chega um momento em que essa pessoa quer seguir em frente, quer ressignificar. E para isso, esses profissionais e amigos, e até líderes religiosos podem auxiliar. Podem auxiliar. Então, se entregar à dor do luto é uma coisa importante, porque a dor do luto é, como eu disse, um sentimento primário. E aí a pessoa não precisa ficar voltando àquele momento, vez em outra, voltando. Não. Ela pode seguir em frente. Pode seguir em frente. E existe uma coisa que acontece, e a gente encontra nas constelações também, e eu falo isso, acontece nas constelações porque acontecem na vida das pessoas, que são as promessas. São as promessas. Em algumas vezes as pessoas se comprometem com aquele ente querido que se foi, um filho que perde o pai, por exemplo, e diz: pai, pode deixar que eu cuido da mamãe. Ou a própria filha diz: pai, pode deixar que eu cuido da mamãe. E com essa promessa, isso tem um efeito dentro da alma. Porque ela carrega dentro de si a responsabilidade de cuidar de quem fica. E para isso, muitas vezes, ela anula a própria vida. E se ela faz isso e se sente bem, se sente, essa aqui é a minha missão, eu quero cuidar da minha mãe até quando puder, e se sente tudo bem? Tudo bem. Mas existem aquelas pessoas que se prontificam a isso, passam anos, esquecem dessa promessa e começam a reclamar que não pode namorar, que não pode viver, que a vida não vai para frente. E quando a gente vê numa constelação, existe essa promessa. E ela precisa desfazer essa promessa. Para alguns, o casamento, o próprio casamento, é uma promessa. Né? Para sempre, para toda a vida. Né? Antes dizia assim, né? Até que a morte nos separe. Hoje em dia é para todo sempre, para toda a vida. E isso é uma coisa muito séria, porque para algumas pessoas isso é uma promessa. E aí o companheiro falece, morre, ou a companheira falece, morre, e essa pessoa não se dá o direito de ser feliz. Não se dá o direito de ter um novo amor, porque ela pensa que ela vai trair o amor antigo. E a gente vê isso nas constelações, quem é constelador aqui sabe disso, que muitas vezes os mortos, depois de um tempo, eles querem ser esquecidos. Os mortos querem paz. E um dos jeitos de uma companheira dar paz é seguir em frente e ser feliz. É o que eu disse. Que os mortos esperam que nós sejamos felizes. Quando a gente vê uma pessoa suicida, por exemplo, o suicida muitas vezes tem esse impulso de se encontrar com alguém que já morreu. Porque isso já aconteceu na família, porque ele tem um amor cego. Existe isso. E quando a gente vê isso, por exemplo, uma vez eu fiz uma constelação de um senhor suicida que tinha perdido 2 filhas num acidente de carro.
E ele tinha tatuado aqui o nome das filhas para ele lembrar delas antes dele querer se matar. E uma das coisas da constelação foi fazê-lo atravessar esse impulso que ele tinha, né? Ele se sentia culpado pelo que aconteceu. Esse impulso que ele tinha foi fazer ele atravessar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e reencontrar as filhas dele. E ficou nítido que as filhas queriam que o pai ficasse vivo e cuidasse da irmã que ficou viva. E aí ele, olhando para as filhas, ele pôde se despedir. Se despedir. E só aí que ele pôde voltar para o reino dos vivos. Ficar vivo. E com isso demanda da gente uma certa coragem, porque nós entramos juntos com o cliente. Eles têm um jeito de fazer, quem conhece constelação já viu isso. A gente entra com ele no reino dos mortos e sai com ele para o reino dos vivos. Então são coisas importantes que têm um efeito dentro da nossa história, dentro da nossa alma, e isso se reverbera pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes. Isso reverbera. Porque, por exemplo, quando um filho perde a mãe cedo, às vezes não tem maturidade para isso, para sentir essa dor. Isso é uma coisa tão forte dentro do coração desse filho de perder a própria mãe, que ele se congela e não sente mais nada, se fecha para os sentimentos. Se fecha para os sentimentos. E depois na vida tem dificuldade de expressar os sentimentos, de se manifestar e tal. E a constelação tem diversas outras terapias que auxiliam muito a isso, a acessar isso, porque ele precisa se encontrar, mais uma vez, disso que eu já expliquei, tirar essa nuvem da dor e olhar nos olhos da mãe. E é muito bonito disso acontecer, porque essa pessoa percebe o quanto que a mãe está viva nele, quanto que o pai está vivo nele. E ao acordar de manhã e olhar no espelho, você fala, olha só, tem algo da minha mãe aqui em mim. Sei lá, um sorriso. O pai, se tiver a careca, por exemplo. E a gente se revisita nos olhos. Se revisita no olhar. O jeito, por exemplo, né? Às vezes um cheiro, uma comida que a gente prepara. Ah, é o jeito da minha mãe. É o jeito de cozinhar da minha mãe, é o jeito de cozinhar do meu pai, sei lá. Entende? Mas isso é uma coisa muito forte. Então, de vez em quando a gente encontra pessoas que, por conta de situações da vida, a pessoa fica congelada. Fica congelada. E é um jeito tão forte, um congelamento tão forte, que a pessoa passa a não perceber a própria dor. Não perceber a própria dor. Então, são coisas importantes da gente encontrar a maneira de se despedir saudavelmente. Se despedir de uma maneira com amor. Se despedir com amor. E viver a dor do luto. Com certeza. Então, esse é o grande trauma, que é a morte. É o grande trauma. E todas as pequenas separações que a gente passa na vida, seja nos relacionamentos, seja nos empregos, são pequenas mortes que a gente vai vivendo. Pequenas mortes. E aí, diante dessas pequenas mortes, são pequenas preparações da nossa própria alma para a nossa grande preparação. A nossa grande separação, que é a morte. A nossa morte. E não é uma coisa fácil. Para quem tem a oportunidade de conviver com esses pacientes, muitas pessoas, quando estão na beira do leito da morte, esperando a morte chegar, ficam desesperadas, com medo, porque não sabem o que vai acontecer. E para isso é preciso ter cuidado, para isso precisa ter atenção. E aí tem diversos assuntos dentro de tudo isso que
dá um seminário, né? Quem conhece sabe que dá um seminário. Mas vamos responder as perguntas que tiverem para a gente poder ver o que as pessoas precisam, tá? Tem umas perguntas aqui. Uma pessoa perguntou, podem mandar perguntas quem tiver, tá? Tem no Instagram tem uma caixinha com um ponto de interrogação, mas pode mandar no Facebook e tal que a gente dá uma olhada. A pergunta é preciso colocar um prazo de validade para o luto? Mais ou menos, sabe? Não necessariamente, olha, até já ouvi falar disso, mas assim, não necessariamente. Mas a pessoa passar um ano de luto, já passou um ano de tempo para que essa pessoa possa seguir em frente. O tempo do luto é o tempo dessa pessoa se reconectar consigo mesmo, se despedir verdadeiramente, esse verdadeiramente que eu digo, se despedir com corpo, alma e espírito. E dizer, olha, agora eu sigo em frente. Chegou a hora de eu seguir em frente. Posso? Eu ainda não vi. A gente nas constelações consegue acessar os mortos, né? Eu ainda não vi um morto dizer que não. Sabe? Eu disse que sim. Disse que sim. Então é o tempo. Às vezes isso leva uns 6 meses, mais ou menos. 6, 7 meses. Para a pessoa passar esse tempo de recolhimento. Se dá o direito de valorizar isso também, essa dor. De lembrar dos momentos de amor. É como se fosse, nossa vida, como se fosse não. A nossa vida é feita de ciclos. Como tudo na natureza, existem os ciclos. E esse é um ciclo do recolhimento. É um ciclo onde a gente vai colher algumas coisas que ficaram plantadas. É o ciclo onde a gente vai afofar a terra para o novo plantio. Para o novo plantio. Então é dar um tempo para si mesmo se reencontrar consigo. É um negócio meio redundante, né? Mas é isso mesmo. Para que aquela família volte e perceba a falta. Porque eu já vi isso com algumas pessoas, quando morre alguém muito querido, eles, em primeiro passo, têm a sensação de que a pessoa está viajando. Olha, eu ainda não consigo acreditar. Eu ainda não consigo acreditar. Para mim, essa pessoa está viajando. Ela ainda vai voltar um dia. Para que a mente e a alma dessas pessoas percebam que ela não vai voltar. Isso é muito dolorido, não vai voltar. E aí ela vai sentir raiva disso. E às vezes, muitas vezes, as pessoas direcionam essa raiva para Deus, para o algo maior que levou. E realmente, às vezes, não é fácil, principalmente quando se tratam de filhos. Quando os filhos vão antes dos pais. Não é fácil, porque quando um filho morre antes dos pais, até no aborto, morre com aquele filho algo dos pais. Algo dos pais vão junto. E é uma coisa muito forte. E o corpo do filho tem a alma dos pais. Então nós, enquanto filhos, também temos a alma dos nossos pais em nós, dos nossos avós, bisavós. Isso é uma coisa muito bonita da gente perceber. Tá? Tem mais pergunta? Deixa eu beber uma água aqui, estou falando muito. Tenho pânico de pensar na morte, me causa ansiedade. Fiquei 2 anos paralisada quando perdi meu pai. Olha, uma das coisas que a gente percebe em algumas pessoas que têm essa relação de ficar paralisado é isso. Mas essa paralisia diante da vida e esse pânico de pensar na morte, no fundo se trata de uma atração pela morte. De um buscar inconscientemente alguém que se foi, nesse caso o pai da pessoa. Entende? E ela tenta
com aquele pânico, porque ela sente aquilo próximo, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. E ela fica em pânico e paralisa. Não, não quero, não quero, não quero, não quero ficar viva. Mas no fundo da alma, o que acontece é justamente um querer. Papai, eu estou indo te encontrar. Eu preciso dar um jeito de te encontrar. E se ela olha para o pai e fala, pai, eu te sinto aqui em mim. Eu te sinto presente. E eu sinto medo. Por favor, me deixe ficar um pouco mais. E se eu me alegro de estar viva e levar você para as coisas boas. E eu digo isso para algumas pessoas que me procuram, né, vêm para o atendimento, por exemplo, vai jantar uma comida que seu pai gostou, vai fazer uma coisa que seu pai amava e faz ele ficar feliz e você vai ver que de repente esse sintoma vai passando. Tá? É uma das maneiras. Tem uma outra pergunta aqui. Existe a cultura do luto para cada sociedade? Existe a cultura de luto para cada sociedade. Eu não conheço todas as sociedades, mas eu sei que isso é uma coisa muito antiga, né? Existem dentro do luto, antes do luto, maneiras diferentes. Tem uma outra pergunta aí que vai aparecer. Existem maneiras das pessoas fazerem primeiro o velório, sabe? E isso está presente nas sociedades de diversas formas, né? Antigamente que se colocava a moeda nos olhos do morto para que quando ele encontrasse com o barqueiro da morte, ele pudesse fazer travessia. Existem as ideias dos guerreiros levarem para o seu túmulo as espadas, os escudos, né? Levar as espadas, os escudos, para que eles também continuassem guerreiros do outro lado. Então, as crenças que existem, que permanecem, muitas vezes são relacionadas à maneira deles verem a religião. Porque é aquilo que eu disse, ninguém nunca voltou. Nós temos aí, aqui no Brasil, mais forte, né, a religião espírita, que fala de algumas coisas, os kardecistas falam de algumas coisas, mas eu, Mateus, sinceramente, eu falo isso de uma visão pessoal, com respeito, não sei se é assim. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas. Eu também, esse é um assunto que eu não quero experimentar tão cedo, de morrer, entende? Então, existem sim diversas culturas, maneiras de fazer o luto. Existiam antigamente, por exemplo, famílias que, se a companheira morresse, o cônjuge era obrigado a ser enterrado junto, vivo. Pra você ter uma ideia, isso é antigo, mas existia isso. Se você procurar isso, tem alguns contos antigos aí que contam a respeito disso. Então, tem maneiras e tinha jeitos bem cruéis disso acontecer. Mas o nosso, brasileiro, cristão, né, é muito influenciado pela visão cristã, é uma maneira um pouco mais leve, né? Hoje em dia a gente nem usa tanto preto, usa cores sóbrias, né? Mas viver o luto não tanto pelo recolhimento social em si, mas o recolhimento anímico da nossa alma, do nosso sentir. De entrar em contato com essa dor, isso que eu estava dizendo, de dar o tempo da própria natureza, deixar ser integrado os restos que ficaram para ser uma nova terra, um novo terreno fértil para fazer novos plantios durante a nossa vida. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar muito metáforas, isso é uma das coisas. Mais pergunta? Tá bom. Você acredita no tempo para amenizar a dor? O tempo ameniza a dor? Eu acredito que sim. Eu acho que o tempo pode amenizar a dor, sim. Né? O tempo é o senhor de tudo, já tenho muitas crenças, né? Os ditados dos antigos. O tempo pode. Isso, por exemplo, eu falo da constelação porque eu estudo e pratico a constelação familiar. Mas antes da constelação familiar, os problemas se resolviam. Né? Às vezes por gerações, da mesma forma que é hoje, mas os problemas se resolvem com o tempo.
O que acontece é que com recursos a gente pode acelerar isso, ressignificar isso de uma nova forma, onde possa deixar mais leve, filtrar para os nossos descendentes, para que eles se sintam mais fortalecidos e confortáveis diante da dor, diante da vida, diante das coisas que acontecem, né? Então, o tempo tem essa função? Tem uma função de auxiliar. Teve uma vez que eu estava cuidando de um paciente, estava num estado muito crítico e não tinha mais o que fazer, mas a gente ainda tinha esperança que ele recuperasse. E aí um cirurgião, que tinha 92 anos, 91 anos, acho, o Dr. André, chegou para mim e falou: "E aí?" Aí eu expliquei o caso para ele e tal, falei que não tinha muito o que fazer, a não ser esperar. Ele falou: agora só o Senhor do mundo pode resolver isso. Aí eu falei: Senhor do mundo? Ele falou: você não conhece o Senhor do mundo? Eu falei: não, doutor André, quem que é o Senhor do mundo? Ele falou: é o tempo. O tempo é o Senhor do mundo. Ele tem condição de resolver tudo o que precisa. E isso foi um aprendizado para mim num âmbito cirúrgico lá, né? No âmbito cirúrgico. E o paciente recuperou. Foi muito legal isso aí. Foi um aprendizado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu vejo aqui, ó. Tive uma infância e adolescência meio conturbada com meu pai. Muitas ideias distintas, mas terminando nossa história muito próximo. Nossos últimos anos foram próximos. Porém, quando ele faleceu, há 2 meses, sinto que eu ainda tenho muitas perguntas que eu gostaria de ter feito para ele. Muitas ideias a trocar. Até curtir mais ele. Isso que mais me incomoda. Faz parte do processo de luto. Não gostaria de causar desconforto a ele também por manter esses pensamentos constantes. Olha, é assim. O que eu vou dizer é pela constelação familiar e aí você vê se serve para você. É meu primo, querido. Isso é amor verdadeiro. Às vezes a gente sente culpa pelas coisas ruins que a gente teve, pelos momentos difíceis e pensado: puxa, podia ser diferente. Eu podia ter feito diferente, eu podia ter vivido diferente. Mas sabe, João, hoje, com seus filhos, com suas filhas, e para quem tem filho, né? Nós percebemos que a gente, por mais que queira fazer o melhor, queira fazer melhor do que nós fazemos, a gente só dá conta de fazer o que a gente faz. Então nós sempre fazemos o melhor que podemos. E nós fizemos o melhor que nós podíamos, pela criação que nós tivemos, pela história que nós tivemos, pela arrogância que nós tínhamos, né? Pela arrogância que nós tínhamos. E hoje em dia, de uma maneira mais madura, apesar do acontecimento, a gente não precisa sofrer com o passado, porque foi como foi, e me formou, e fez essa relação poder chegar no ponto que chegou. E isso é uma relação que ficou uma relação de amor sublime. É um amor dos mais altos. Porque aí fica essa saudade. E aí tem um segredo muito bom para isso. Que ainda é possível trocar ideia, sabe? É possível trocar ideia, é possível fazer as perguntas. Mas para isso, muitas vezes, precisa de uma meditação. Entrar em contato, olhar nos olhos dele, nos olhos claros dele. E aí, meu velho? Estou querendo te perguntar isso. E pergunta. E espera. Espera. Não queira a resposta assim, porque nessa relação entre os mundos dos vivos e dos mortos, as coisas não são do jeito que a gente quer. É do jeito que a coisa se manifesta. E aí a gente espera. E a resposta vem através de sonhos, através de novas compreensões que a gente recebe, através de fala de amigos. Para quem fica ligado e faz essa pergunta assim com o coração, para o pai ou para a mãe, faz essa pergunta, você vai ver que às vezes a sua mãe vai responder. E você pode ter certeza que é a vibração do seu pai através disso.
E aí isso aumenta ainda mais essa saudade, essa ligação. Mas enquanto você tiver isso nessa forma de traduzir de um jeito de ser feliz e ter essa ligação amorosa, porque o vínculo de pai e filho não se desfaz com o tempo. Não é esse o sentido de deixar os mortos em paz. O sentido de deixar os mortos em paz é no sentido da gente não ficar olhando para eles com sofrimento. Ah, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito aquilo. Não. Rever ele, olhar no espelho, nos olhos dele que existem dentro do seu olho. Do seu olho. E falar, e aí? A pergunta é a seguinte. E mandar isso no mundo. Jogar essa pergunta no ar. Porque através do ar ele chega em outras dimensões. E quando é feito com amor, é mais rápido e chega lá e toca ele. E ele dá um jeito de responder, não por uma ligação espírita, do espírito dele. Pode ser, eu não sei disso. Mas o que eu posso te garantir é que essa resposta vem pela alma. E a gente vê na alma que os mortos, que as pessoas que faleceram, elas continuam atuando. Elas continuam vivos. E a gente faz algumas meditações para isso, que a gente acessa e percebe o quanto que a gente se sente conectado, mesmo que a gente não conheça com quem já foi. Então os mortos continuam vivos, continuam agindo. E cada vez que a gente faz essa ligação de uma maneira feliz, numa vibração de amor e de luz e de tranquilidade, de querer bem. Por exemplo, você contando algo que seu pai te ensinou para sua filha, até de discussões que você tinha para sua filha, para sua irmã, para sua esposa, são maneiras de você reconectar e fazer esse fluxo de amor te atravessar, que veio do seu avô, passou para o seu pai, passa por você e toca a sua filha, seus filhos. E você, por ser meu primo que eu conheço, ele tem uma pesquisa de árvore genealógica, ele vai até o ano 900. Até 900, né, que eu saiba. Até o ano 900. Você tem essa capacidade de conectar com todos esses ancestrais. E perceber eles e trazer para você e trazer para nós, a sua família. E isso faz com que nós nos reconectemos com a nossa força. Como eu digo, cada um de nós é como uma flecha atirada no tempo e no espaço. E tem um alvo a ser atingido. E a força que vem de trás é a força dos nossos ancestrais. E o arco é a mãe e a corda é o pai. E a gente fica no ar. E quando a gente entra em sintonia com essa força, fica mais fácil de atingir o alvo, acertar o alvo. Espero que eu tenha contribuído aí com a sua pergunta. Uma boa pergunta. Grato, mais uma vez. Então, meus amigos, é isso. Grato a todos pela participação, pela consideração, por me ouvir. Se tiverem mais perguntas, podem mandar depois no direct, no Face, e eu vou responder, porque é um assunto que está tocando muito as pessoas, né? As pessoas estão se sentindo muito movidas nesse momento. E eu desejo que nós tenhamos força e coragem e busquemos recursos e amor para que a gente possa olhar, seguir em frente de uma maneira mais leve e com todos esses que nos precederam e com todos esses que nós amamos, que alguns estão nos deixando, mas que permanecem vivos dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas células, no nosso sorriso, no nosso amor que nós transmitimos. Tá bom? Grato a todos, mãe, Flavinha, João, grato, uma honra, viu? Valeu, até mais.